a inquietude da universidade. A inquietude que leva à produção do pensamento científico, que não pode ser feito abrindo mão da liberdade de pensamento, abrindo mão da contradição, da divergência entre teses, entre hipóteses, enfim. É impossível ter um conhecimento que consiga ser aprofundado sem a polêmica, sem a defesa de conceitos do ponto de vista ético, como a democracia, a liberdade, a relação com a sociedade civil organizada, com o conjunto da sociedade, com os mais oprimidos, fora e dentro da própria universidade. Foi esse o discurso que nós vimos do magnífico reitor, entre outros elementos que foram abordados num ato imenso hoje nas dependências da UFBA, que tomou as ruas numa grande manifestação. Lá estiveram presentes diversas representações parlamentares, tanto do ponto de vista municipal, o companheiro Marcos Mendes estava presente, depois a companheira Aladilce, do ponto de vista aqui da nossa Assembleia Legislativa, vários deputados estiveram presentes, deputadas, e do ponto de vista federal também. Então foi um grande ato que demonstrou a posição de insubordinação da Bahia em relação ao que pode ser a destruição da nossa Universidade Federal. Aliás, não, a destruição das universidades federais. Aliás, não, daqui a pouco eu vou aprofundar isso, porque o governo começou falando da seletividade. As universidades que na semana passada, na quinta-feira passada, as universidades que estivessem promovendo a balbúrdia seriam as universidades que teriam seus recursos cortados. O governo percebeu o quanto, mais uma vez, ele passou a defender o indefensável, o atual ministro da Educação, que em tão pouco tempo de posse já falou tanta bobagem, percebeu claramente que estava defendendo o indefensável e adotou a seguinte posição: nós vamos fazer corte de 30% de todas as universidades, praticamente no nosso caso das universidades federais, da Universidade Federal da Bahia, da de Brasília e do Rio de Janeiro, no mínimo inviabilizando completamente o funcionamento no segundo semestre. Então essa foi a resposta à acusação de seletividade dada pelo Ministério da Educação. Mas não se contentando com isso, na linha do seu trajeto de incoerência, o ministro foi fazer um pronunciamento público dizendo que era importante priorizar as creches. Logo depois, então ele comparava, dizia que era importante ter recursos para as creches, por isso tinha que tirar das universidades, que foi um argumento tão brilhantemente hoje derrubado pelo nosso magnífico reitor, o professor João Salles, quando ele diz: creche precisa de pedagogo, creche precisa de psicóloga, creche precisa de enfermeira, enfim, creche precisa ter qualidade, porque ela não é depósito de crianças. E para formar todos esses profissionais se precisa da universidade. Ou seja, a universidade tem um papel estratégico. Aliás, é importante lembrar, as universidades públicas produzem mais de 95% da pesquisa feita nesse país. Mas não contente com isso, o governo anuncia também o corte generalizado na educação, atingindo também o ensino básico, portanto, atingindo as creches. Ou seja, é um corte de 13% na educação de maneira generalizada no país. Uma coisa que começou de maneira seletiva, portanto indefensável, agora é apresentado pelo governo como algo que deve ser absolutamente generalizado, com um discurso a cada dia. É um governo, portanto, um governo da balbúrdia, porque balbúrdia mesmo é esse governo. Nós não sabemos o que são dados, nós não sabemos o que são informações, nós não sabemos nem as posições do governo, que amanhecem pela manhã e se modificam pela tarde e muitas vezes se anulam pela noite. Não foi esse o caso. O governo se comprometeu em aprofundar a degradação da educação. Isso a Bahia e o Brasil não aceitariam. Eu quero concluir, senhor presidente, aqui parabenizando o seu posicionamento de promover um encontro com a reitoria da Universidade Federal da Bahia.
nós estamos vendo as possibilidades aí da agenda, e eu quero aproveitar nesse sentido para reforçar aqui com os deputados não apenas a necessidade de estar nesse momento, mas também de participar amanhã pela manhã da audiência pública que vai tratar da situação das universidades estaduais. Nós não podemos ter uma parte daqueles, só para concluir, senhor presidente, dos parlamentares, inclusive o deputado Valmir Assunção, discursou hoje de maneira enérgica contra o corte de ponto feito nas universidades estaduais. Então, nós não podemos falar de maneira tão dura com o que está se fazendo com as nossas universidades federais, com a nossa educação nacionalmente, e fazer como o governo Rui Costa está fazendo com as universidades estaduais. Amanhã, a partir das 9 horas, manifestação aqui no CAB, e a partir das 11 horas, todos a audiência pública que vai discutir a situação das universidades estaduais. Obrigado, senhor presidente.